Oi, tem alguém aí? Certo dia, durante uma viagem, nós fizemos um passeio daqueles que a gente contrata uma agência e daí a agência monta um grupo, ou seja, a gente passou ali algumas boas horas com pessoas desconhecidas. E no nosso grupo tinha um rapaz com deficiência auditiva e de fala. E isso gerou alguns comentários do tipo: nossa, como ele consegue viajar sozinho e se fazer ser compreendido, né? Ele precisa tomar alguns cuidados, afinal de contas ele tá em uma condição de vulnerabilidade. Eu só respirei fundo e pensei: cara, eu não posso deixar passar. Eu preciso explicar que uma pessoa com deficiência não tá fadada a ficar num quarto, dependendo da ajuda e muito menos da piedade dos outros. Da maneira mais didática e respeitosa possível, eu comecei a me usar como exemplo para tentar mostrar que o ser humano se adapta ao ambiente em que está inserido e também a diferentes condições, independentemente das limitações. A gente encontra em algum momento um jeito de fazer acontecer, de fazer dar certo, de conseguir as coisas. Eu tenho como se fosse um embaçamento no nervo dos meus 2 olhos, que compromete praticamente toda a minha visão periférica e cerca de 50% da minha visão geral. É algo que não tem cura, não é corrigido com cirurgia e nem com óculos. E certo dia, uma das minhas médicas me indicou uma pessoa que é especialista a encontrar possíveis ferramentas que possam ser úteis para quem tem visão subnormal, como é o meu caso. O fato é que nada do que me foi apresentado fez muito sentido para eu usar no meu dia a dia, porque com o passar dos anos eu mesma fui desenvolvendo os meus próprios mecanismos para conseguir enxergar, sabe? E apesar do meu processo de aceitação, porque sim, teve um processo de aceitação, eu já tive muita vergonha de falar sobre isso. Apesar disso, né, a minha baixa visão nunca foi um impeditivo para absolutamente nada na minha vida. E hoje eu consigo falar abertamente sobre isso e, inclusive, pedir ajuda quando necessário. Acontece que a minha baixa visão não é algo aparente, ou seja, não é algo que as pessoas conseguem ver se eu não falar, né? Mas o meu tamanho é. Como eu já disse no episódio em que eu falo sobre reconhecer privilégios e diferentes pautas, eu tenho uma extrema baixa estatura por conta de uma doença autoimune que foi descoberta tardiamente. Então eu sou adulta, eu tenho a aparência de uma pessoa adulta, me comporto como tal, mas tenho o tamanho de uma criança de uns 10, 11 anos ou até menos. E ao contrário da minha baixa visão, a minha estatura é algo que chega até os outros sem o meu consentimento. E se a gente não tá com a terapia em dia, né? Os comentários, os olhares, as perguntas
quando são internalizados, viram transtornos em algum momento da vida. E eu decidi que eu não quero mais cultivar isso. Um dia eu estava num café e uma pessoa totalmente aleatória, que não me conhecia, me disse: "Hein, só para matar a minha curiosidade, quantos anos você tem?" Eu respondi: "Cara, por que você não fez essa pergunta para qualquer outra pessoa aqui? Eu não vim ao mundo para matar as suas curiosidades. Minha idade não te diz respeito." Outra vez, eu estava caminhando e uma pessoa que estava vendendo uns objetos que eu não me lembro o que era agora, me abordou e disse: "Se eu adivinhar a sua idade, você compra um objeto meu?" Eu respondi: "Eu até poderia comprar, mas só porque você me abordou dessa forma, eu não vou comprar. Passar bem." Nem sempre eu consigo reagir assim, tá? Muitas vezes eu choro, eu me revolto, questiono a minha existência. O ponto é que a gente nunca sabe como que as nossas perguntas e os nossos comentários vão bater no outro. Então, antes de qualquer coisa, seria legal contarmos até 20, que seja, e nos perguntarmos: é de bom tom? Porque isso é uma questão de bom senso, sabe? E não significa que tudo seja sempre intocável e que não se pode jamais perguntar. Mas se certifique antes de que a pessoa te deu abertura para isso. Porque para tudo tem um limite e isso precisa sim ser respeitado. Acho que a sociedade precisa, tem que ter noção do que convém ou não, mas quando isso não acontecer, é o nosso dever social se impor e colocar a pessoa em questão no lugar dela e dizer: então, volta umas 3 casas, porque você precisa aprender umas coisas. Enfim, acho que temos um episódio, né? Cara, se você achou essa mensagem pertinente e se quiser, claro, compartilha com mais alguém. E se você quiser também, você pode avaliar o podcast com 5 estrelas lá no Spotify, tá bom? Muito obrigada por estar aqui, por pacientemente me ouvir e até o próximo episódio.